A você, meu irmão, minha irmã, muita paz e alegria no seu coração. Tudo bem com você? Seja bem-vindo, você que está conosco, você que está chegando para mais um dia de reflexão da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Hoje, com muita alegria, nós celebramos o dia São João Damasceno, grande santo, doutor da igreja, não é isso? Lá do século 6, 7. E ele é o grande homem de Deus que nós celebramos com muito carinho. Vamos falar um pouquinho dele, tá bem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meu irmão, minha irmã, a igreja celebra São João Damasceno. Ele é lá do século VII, nasceu em 675, um grande homem de Deus. Ele era de uma família nobre, a família dele praticamente eram os cristãos ali que administrava, a família dele, perdão, administrava o país, eram senhores do país daquela época, E o filho, que era São João Damasceno, tinha assim muita regalia, gozava de muitos privilégios, principalmente financeiros, mas ele teve um encontro com Jesus, já era um cristão, a família toda era cristã, e ele começou a perceber o que a Sagrada Escritura fala em relação aos ricos, a dificuldade que eles têm de entrar no reino de Deus. O que ele fez? Ele renunciou todos os bens e deu-os aos pobres, o que era dele, concedeu liberdade aos servos, fez uma peregrinação a pé para a Palestina, tá certo? E lá ele preferiu ficar lá numa vida de simplicidade, de maus tratos até, tá bem? Do que entregar-se à vida pecaminosa. Retirou-se para um convento de São Sabas, perto de Jerusalém, e passou ali a viver na humildade, na caridade, na alegria. Pois bem, ele estava lá no Oriente. Lá tinha um grande problema em relação às imagens. A igreja oriental, cristã, católica oriental, não admite imagens, estátuas, só estampas. E nesse período nada disso era possível. E São João Damasceno começa a degladiar com o pessoal em relação à importância das imagens, que não é uma adoração. Olha só, nós estamos no século VII. E lá nesse século a igreja vai fazer um concílio para definir em relação à iconografia. Mas São João Damasceno tem um problema muito sério lá por causa disso. Ele vai bater em cima, vai se justificar, mostrar que não tem nada de adoração em relação às imagens, e sim veneração. A partir da imagem, cultuar o santo, venerar o santo. É um grande homem que ele trabalhou muito, contribuição dele a essa igreja oriental, tá bem? Ele recebeu o apelido de São Tomás do Oriente, por sua contribuição dada à igreja do Oriente. A principal obra dele foi De Fides Orthodoxa, que enfatiza o pensamento da patrística grega e as decisões doutrinais dos concílios da época, sendo também um ponto de referência essencial para a teologia católica, como também para a teologia ortodoxa, da Igreja Católica Ortodoxa, certo? Pois bem, certas vezes os hereges prenderam São João e cortou a mão dele, para que ele não escrevesse mais. Mas Nossa Senhora curou as mãos dele e ele continuou a escrever. E ele, São João Damasceno, lá no século VII, quem tornou presente a doutrina da Imaculada Conceição, da maternidade divina, da virgindade perpétua e da Assunção de Nossa Senhora,
que depois se tornou os 4 dogmas de Maria. Então São João Damasceno ele escreveu sobre esse assunto e ele pregou sobre isso, que Maria era Imaculada Conceição, era mãe de Deus, teologicamente mãe de Deus, virgindade perpétua de Maria e a Assunção, a subida de Maria ao céu de corpo e alma. Então nós estamos falando aqui de um grande homem de Deus. Ele morreu no ano 749 no mosteiro de Sebas, lá na Palestina. Tá bem? Aqui tem uma oração de São João Damasceno a Nossa Senhora. Saúdo-vos, Maria, esperança dos cristãos. Atendei à súplica de um pecador que vos ama com ternura, que vos honra de modo particular, que deposita em vós toda a esperança e toda a salvação. Recebi de vós a vida. Vós me conduzis à graça do vosso Filho, e sois penhor seguro da minha salvação. Rogo-vos, pois, de livrar-me do peso dos meus pecados, dissipar as trevas do meu coração, reprimir as tentações dos meus inimigos, guiai a minha vida, de tal modo que eu possa, por seu intermédio e sob a vossa proteção, chegar à felicidade eterna do paraíso. Grande São João Damasceno, né, que nós celebramos hoje, com muita alegria, com muito carinho no coração, tá bom? E vamos lá então, nós estamos hoje celebrando a primeira semana do Advento, não é verdade? Sábado, estamos aí. Vamos pegar o Evangelho. O Evangelho é de Mateus 9, versículo 35, depois capítulo 10, versículo 1 e depois versículo de 6 a 8, tá bem? Então tem uma divisãozinha aí. Vamos lá? Mateus 9, 35. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. 10:1. Jesus reuniu os 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todo o mal e toda a enfermidade. Versículo 6. Ide antes as ovelhas que se perderam da casa de Israel. Por onde andares, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pois bem, está aí a palavra do Senhor para nós. Nós estamos nesse período, na primeira semana do Advento, não é isso? Então estamos falando do reino de Deus. O reino de Deus que está próximo. O reino de Deus iniciou com o nascimento de Jesus, ou melhor, com a encarnação do Filho de Deus no útero de Maria. Aí já estava o reino no nosso meio. Esse reino de Jesus é manifestado por Ele através dos seus milagres, das suas curas e da sua pregação, do ensino, ensinando as verdades de Deus, trazendo ao mundo a claridade da palavra de Deus, para que as pessoas pudessem absorver, entender, mergulhar na palavra. Por isso que Jesus, na sua caminhada aí no versículo 35, ele percorria todos os lugares, pregando a palavra, ensinando, evangelizando, curando. Sempre Jesus, ele prega a palavra e cura. Ana, as duas coisas são manifestação do reino. A palavra é anunciada. Para certificar essa palavra, os milagres acompanhavam a palavra de Deus. E Jesus fala isso aos apóstolos. Conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo o mal e toda enfermidade. E anunciar o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, está no meio de vós. O reino de Deus é Jesus. Ele é o reino. Por isso que ele nasce e vem trazer para nós esta vida nova. Essa vida nova do reino de Deus.
Meu irmão, neste mundo que está tão conturbado de tantas coisas, nós que somos de Deus e que fomos escolhidos por Deus e que fomos batizados e somos templo do Espírito Santo e fazemos parte do corpo místico de Cristo, nós temos a alegria de participar do reino, de viver no reino. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mas aqui no mundo nós não vivemos como o mundo vive, nós vivemos como Jesus quer que vivamos. Nós vivemos apegados ao Senhor, em comunhão com Ele. Por isso que o reino de Deus se manifesta em nós. E a primeira ação do reino de Deus na nossa vida é a paz. A paz que vem de Deus. Não a paz do mundo, porque a paz do mundo são os prazeres. E para o mundo a paz é prazer, que é felicidade, e ausência de problemas. Para o mundo. Para nós não. A paz é presença de Deus, a felicidade é a presença de Deus, mesmo dentro das adversidades da vida. Isso é o que acontece conosco. Jesus mandou os apóstolos ir diante as ovelhas da casa de Israel, porque eles estavam na Palestina, por onde andar de anunciar, o reino de Deus está próximo. Hoje podemos dizer, o reino de Deus está no meio de nós. Mas nós também estamos aguardando o reino que vai nascer no Natal, o nascimento de Jesus. Nós celebramos isso não olhando para trás, há 2000 anos atrás. Não, nós olhamos para o Natal como o nascimento de Jesus, que nasce hoje e traz hoje para nós o reino de Deus. Nós devemos mergulhar nesse reino, mergulhar no reino de Jesus. Aí sim, seremos verdadeiramente felizes, porque o Senhor está conosco e nós fazemos parte desse corpo maravilhoso que é Jesus. E Ele manda curar os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, expulsar os demônios. Recebeste de graça dai. Isso é para você também, para mim, para todos nós. Vamos orar pelas pessoas, vamos rezar pelas pessoas, vamos pedir as bênçãos de Deus sobre as pessoas. Quando você encontrar uma pessoa com dificuldade, peça a bênção de Deus. Quando você encontrar alguma pessoa na rua que está meio assim, que não está muito legal, reze por ela de longe. Senhor, derrama a tua bênção sobre aquela pessoa. Dê de graça às pessoas aquilo que você recebeu de graça. Reze pelas pessoas da sua casa. Senhor, cura, Senhor, liberta os amigos, a família, os familiares, os vizinhos. Entende? Nós temos que ser propagador do reino de Deus. Que isso seja uma missão na nossa vida. Assim como o Senhor deu essa missão aos apóstolos, hoje Ele dá essa missão a cada um de nós. Amém? Que Deus abençoe você, um excelente final de semana, muita paz e alegria no seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.